Por que você escolheu dermatologia? Eu vou confessar, eu escolhi... Confesse. Aqui é para confessar. Eu casei quando eu estava no 4º ano de medicina e tive filhos gêmeos no 5º ano de medicina. O 5º ano de medicina, o 5º e o 6º são anos que você faz o que é chamado internato. Você já está no trabalho, Certo. você já está dentro do hospital. E então, um pouco mais, assim, quando eu estava para escolher a residência que eu ia fazer, eu já estava com 2 crianças, né, de 2 aninhos. Eu sempre tinha pensado em ser uma médica clínica, para mim, medicina era atender o paciente, né? Isso não tinha dúvida. Eu não iria fazer, por exemplo, anestesia, que eu não fosse conversar com ele diretamente, ou anatomia patológica, eu vou ficar num laboratório. Eu ia ficar cuidando dos pacientes. Mas, naquela ocasião, eu estava passando pela dermatologia e eu gostei da especialidade, ela foi muito bem dada por vários professores ótimos, mas eu pensei, é uma especialidade que eu vou conseguir cuidar dos meus filhos e vou conseguir também fazer a minha carreira, porque não tem tanto plantão, não é de alguma forma tão... Não sabia que trabalhava tanto. Né? Exatamente. Porque eu acho que você tem que também se conhecer um pouco do que você é capaz, né? Até, curiosamente, tem uma história que meus filhos falam que eu conto sempre, né? Mas eu estava trabalhando, quando eu já estava no curso de medicina, para ganhar algum dinheirinho e tal, num banco de sangue, né? E era horrível, era um plantão, eu ficava sozinha numa sala horrível, assim, escurecida, de repente tocava o telefone, né, para te chamar, porque tinha alguém, acontecido alguma coisa, você tinha que preparar, colher o sangue, preparar para depois ele fazer uma transfusão. E, na verdade, lá, né, acordei, de repente, fui lá, né, super mal-humorada e tal. E eu tive a capacidade, acho que, de falar para a pessoa, por que você foi se meter nessa confusão a essa hora da noite? Assim, no sentido de que eu não tinha, assim, a capacidade para aquilo. Eu posso trabalhar o dia todo, mas acordar à noite, né? Então, assim, não isso era uma coisa não que... é o ideal. Fez um pouco a minha cabeça. Mas eu tive muita sorte, Augusto, porque depois eu me apaixonei pela dermatologia, né? Eu acho que é uma especialidade que você enxerga o que você quer, que te mostra muitas coisas. Então, é clínica, totalmente clínica, né? Acho linda a especialidade. Mas a escolha, a princípio, teve esse viés. Muito bom. Denise, quando me perguntam... Estou conversando com um grupo qualquer, eles me perguntam, o que é preciso para ser jornalista? Olha, primeiro precisa saber escrever. Agora, tem 2 coisas que são fundamentais. Você tem de ter a curiosidade da criança, natural, né? A criança é curiosa por tudo. Qualquer coisa me interessa, por exemplo. Eu começo a conversar sobre um assunto com um carpinteiro. Me interessa saber o que é carpintaria, naturalmente. Segundo, é amar a verdade acima de todas as coisas. Não adianta brigar com fatos. Tem de dizer a verdade. Ponto. Para você, no teu caso, o que é indispensável para que alguém seja um bom ou uma boa dermatologista? Eu acho que, como eu falei, é indispensável que você goste de estudar, né? Porque você tem que ter uma base para que você possa tratar das pessoas e goste de ouvir as pessoas, né? Porque tudo vai vir dessa interação. E então você tem que ter essa empatia. Eu acho que não dá para você ser médico se você não, sabe, não quer ver gente, não quer tratar de gente. Eu acho que essas 2 coisas são fundamentais, né? E você não deve fazer medicina se você pensar em ganhar dinheiro, né? Eu acho que é um complicador muito grande, né? Muita gente talvez pense isso, ou talvez ache que é justo que isso também aconteça, afinal você é um trabalho. Mas eu acho que é difícil você buscar isso na medicina, né? Eu acho que pode acontecer, mas não é isso que você deve estar buscando. Perfeito. Denise, eu tenho muitos amigos médicos, eu acho que é uma unanimidade, é unânime essa opinião. O Brasil tem médicos demais.
formados por faculdades sem preparo para encaminhar ao mercado profissionais de boa qualidade. Você concorda e por que isso acontece? Olha, Augusto, cada vez está piorando nesse sentido, né? Eu tive uma ótima formação no Hospital das Clínicas, né? E o médico precisa disso, ele precisa atender as pessoas, ele precisa ver vários tipos de casos, ele precisa discutir sobre isso, ele precisa ter uma supervisão. Então, um dos grandes problemas de você ter várias e várias e várias faculdades de medicina é que você não está podendo mais oferecer isso para o jovem médico, né? Para aquele que está se formando hoje em dia, porque hoje está assim, né? Está sendo alugada essa sala nesse hospital para a turma da faculdade e tal, e daqui 2 horas ela é alugada para outra, sabe? Você não tem tanta faculdade que você ainda não tem o mesmo número de hospitais que possam formar com preceptores adequados, e isso vai ficando cada vez pior, né? Também não faz sentido importar médicos, né? O que você acha disso? Não só do programa Mais Médicos, como é aquele exame que se faz quando alguém se forma no exterior, ele quer, para clinicar no Brasil, ele precisa fazer um... Ele precisa fazer uma validação. Isso, uma validação. O que você pensa disso? Isso é uma questão consistente, né? Você tem que ter, se você tem esse tipo de formação no seu país, né? E você acha que ela é adequada, que você está oferecendo um bom ensino, que ele vai sair, né, conseguindo praticar bem a medicina, e depois vem uma outra pessoa e ele não tem que passar por um crivo desse tipo de formação, não tem muita lógica e não tem justiça nesse sentido. Aí começa a ter assim, se você não precisar validar, você vai fazer não sei aonde, porque é mais barato, você faz só de fim de semana. É muito complicado, é bem complicada essa questão, ainda mais hoje em dia, né, que prolifera a questão online e tal. O médico precisa ter pacientes para atender com supervisão, né, a chamada residência, né? Denise, eu conheço pessoas que durante a pandemia fizeram 2 anos, cursaram a faculdade por 2 anos e seguiram em frente. E hoje alguns já devem ter se formado com essa lacuna. Você acha possível ser um bom profissional tendo estudado 1 ano à distância, quer dizer, medicina? Eu acho, Augusto, que existe também a questão pessoal. Eu acho que o indivíduo vai atrás, né? Se ele quiser, para recuperar, ele pode pedir mentoria, ele pode ir em lugares, ele pode estudar muito e tentar praticar. Ele pode se superar por essa falta. Mas é fundamental que faça isso. Mas é difícil e seria fundamental que isso ocorresse, né?